Torcedores do Denver Broncos, bem-vindos a mais uma edição do Respondendo Perguntas aqui no canal do BioHigh Brasil. Meu nome é Vitor e eu tô aqui, essa é minha vez aqui nessa semana de estar respondendo as perguntas dos nossos membros do canal. Inclusive, se você não é membro, acesse o QR Code aqui no cantinho, ó. Eu sempre erro o lado aqui, ó, onde eu tô. E se torne membro do canal, é sempre gratificante. A gente tem várias vantagens de ser membro. A gente tem liga de fantasy só para os nossos membros, a gente tem um grupo de WhatsApp onde a gente fica debatendo todas as questões por lá, a gente tem vídeos exclusivos com conteúdo exclusivo, análise de jogadas, por exemplo, a gente tem um podcast exclusivo para os nossos membros, onde eu e a Ana Luísa Figueiredo, a gente traz um pouco da semana que passa da NFL sob a ótica de um torcedor do Denver Broncos. Essa semana, inclusive, foi bem legal o podcast, ainda mais com a gente de bom humor, né, depois dessa vitória para os Browns. E hoje eu estou aqui para responder algumas perguntas desses membros, e antes de tudo, eu só quero lembrar vocês de se inscreverem no canal, deixar o joinha e seu comentário aqui, seguir a gente, né, nas redes sociais também. Mais para frente, no final do vídeo, eu passo todas as redes sociais em que a gente está. E sem mais delongas, a gente vai para o começo do vídeo. Lembrando que, novamente, são os nossos membros, né, que fazem as perguntas lá na nossa comunidade. Caso você queira fazer perguntas para a gente, se torne membro. A gente tem várias opções aí para vocês se inscreverem aí como membro do canal e ter acesso a várias vantagens. A primeira pergunta aqui é do Andrezão, meu companheiro de redação do BioHigh Brasil. Ele pergunta, Vitor, na sua opinião, qual foi o principal motivo da defesa ter tido a performance que teve na última segunda-feira, apesar de ter sido fundamental na vitória com 2 pick-six, mais uma interceptação, cedeu muitas jardas. Viu algo taticamente diferente? Obrigado. Andrezão, a gente até discutiu isso também no privado, né? Mas trazendo aqui para a galera, taticamente o que eu vi foi talvez, aí eu não sei se foi uma decisão por conta do adversário ou por conta da lesão do Riley Moss, nosso cornerback aí, que é um dos destaques da temporada. A gente viu essa decisão ter acontecido em jogos em que o Patrick Surtain estava machucado também, a gente usou um pouco mais uma marcação zona do que uma marcação homem a homem, né? Zone coverage, como o povo lá americano gosta de falar. O Vance Joseph, ele como coordenador defensivo essa temporada, ele traz bastante claro uma filosofia dele de que é trazer muita blitz, muitas vezes criativa, trazer muita gente nessa pressão para o quarterback e deixar geralmente as principais armas ofensivas aí dos adversários em mano a mano, né, na marcação homem a homem. E isso tem dado muito certo durante a temporada, porque muito da razão vem do Surtain e do Moss estarem jogando tão bem, né? São cornerbacks muito rápidos, o Surtain, sem dúvidas, para mim, o melhor cornerback da liga hoje, e que vem se destacando nessas marcações homem a homem. Sem o Riley Moss, a gente usou muito zona, e foi a zona que o Cleveland Browns atacou muito, na minha opinião. Inclusive, aquele touchdown de 70 jardas foi uma marcação em zona em que deixou numa ilha, praticamente, o Levi Wallace com o Jerry Jeudy. A gente não tinha safety naquela jogada, então foi um passe até fácil para o Jameis Winston estar fazendo. Eu acho que foi muito por conta disso, tá? Eu acho que faltou um pouco de ajuste até durante o jogo. A gente demorou para tirar o Levi Wallace de campo também, por exemplo, que era um cara que estava sendo batido muito facilmente na velocidade pelos wide receivers do Cleveland Browns. Aí depois entrou o Chris Abrandrain, que é o cornerback calouro nosso, que até conseguiu defender um passe, foi um jogo bem. Mas, em suma, para mim foi isso. Foi uma mudança da filosofia que a gente vinha implementando
e que foi um tiro no pé, né? Esperamos que depois da bye aí a gente volte para o que estava dando certo, porque é o forte do Broncos mesmo, não tem jeito. Vai ser sempre essa marcação homem a homem, é o que fez essa defesa do Vance Joseph ser tão forte essa temporada. E eu acho que é circunstancial também. A gente teve um jogo ruim da defesa, mas não quer dizer que vai ser o novo padrão. Eu acho que a defesa tem tudo para voltar a ter boas partidas aí nas próximas semanas, com a volta do Riley Moss, com um esquema melhor montado aí de acordo com o adversário, entre outras questões. Indo para a segunda pergunta, e aqui eu esqueci de até de fazer a observação. Eu estou vindo pelas perguntas, eu ranqueei elas de acordo com do micro para o macro. Então eu trouxe primeiras perguntas relacionadas a jogo e depois eu fui transportando para além de temporada e draft, como vocês vão ver aqui durante o vídeo. A nossa segunda pergunta é do A. Carlos Lopes. Ele pergunta para mim, Vitor, impressão minha ou nesse jogo teve muito mais tiroteio, mais jogadas de média e longa distância? Isso se deve às necessidades do jogo ou o Sean Payton querendo mostrar um jogo mais atrativo no horário nobre? Obrigado. De nada, Antônio. A Carlos, eu não sei se é Antônio Carlos, André Carlos, enfim. Cara, para mim teve duas questões. Primeiro, pelo adversário que a gente estava enfrentando. O James Winston é conhecido por ser um cara agressivo, né? A gente até no vídeo do tailgating do sábado passado, em que eu gravei com o Brian, inclusive o vídeo ficou bem legal e casa muito com o jogo de segunda. Se vocês quiserem ver, realmente mostra que o Brian entende muito do assunto aí quando é NFL, também head coach da seleção brasileira, né? Mas o James Winston é um cara muito agressivo, é um cara que peca pela agressividade tem horas, como a gente pôde ver, inclusive, nesse jogo, com as duas pick six que ele teve, com a interceptação na end zone, e por conta disso, ele sempre vai tentar big play, é parte da característica dele. E aí para mim, são dois quesitos que aconteceram para o nosso ataque também ter sido um pouco mais agressivo nesse jogo do que vem sendo. A primeira é que o jogo corrido não entrou até o final, metade para o final do terceiro quarto, quando o Jaleel McLaughlin começou a conseguir correr com a bola. E ali, a partir dali você pode perceber que o nosso jogo ficou mais parecido com o que a gente vem fazendo na temporada. Com os running backs não conseguindo correr com a bola direito, o Broncos optou já por nem chamar essas corridas de cara e tentar bater o Cleveland pelo ar. E o que deu certo até certo ponto, né? A gente teve aí passes lindos do Bo Nix, sem dúvida. A gente teve passes rápidos, teve uma boa seleção de passes aí, na minha opinião. Só que um pouco eu acho que por conta de estar jogando com um time tão agressivo, eu acho que entrou na mentalidade, não do Sean Payton, mas do Bo Nix mesmo, essa questão de querer ser agressivo também, querer combater big play com big play. Questão de calouro também, normal. Vão acontecer alguns erros, não é porque o Bo Nix erra muito menos que um calouro normal que ele vai deixar de errar completamente. E a gente viu isso naquela interceptação em primeira descida, que ele tentou um passe longuíssimo lá para o Marvin Mims, numa bola que ele estava marcado com marcação dupla e que o Ward já estava muito tranquilo para fazer a interceptação, né? A bola ficou pendurada há muito tempo e o Marvin Mims não estava nem perto de bater ele. Mas eu acho que esse sentido de tiroteio fica muito mais a impressão também porque as duas defesas não conseguiram se ajustar aos ataques completamente, né? Seja a defesa do Broncos, que foi até atípico, como a gente falou na pergunta anterior, seja a defesa dos Browns, que não conseguiu encaixar também. O Denzel Ward fez algumas boas jogadas, mas ele historicamente sofre demais contra o Courtland Sutton, inclusive o Brian fala isso no nosso vídeo de sábado. O Myles Garrett não conseguiu pressionar tão bem o Bo Nix quanto ele pode, né? A gente sabe que o Myles Garrett é um dos melhores defensores da liga aí por uma ampla margem. Enfim, o forte da defesa do Cleveland também não conseguiu ser efetivo no jogo, o que fez com que os dois ataques tivessem aí, conseguissem produzir jardas, né? Tivessem alguma facilidade nisso.
e isso dá a impressão de tiroteio e traz pontuação, né? Pontuação alta. E aí você também tem que colocar na balança que a gente pontuou 41 pontos, mas 14 pontos foram de pick six, né? Foram de dois erros do James Winston. Então, se você tira essa pontuação, a gente teria feito 27 pontos. Não é pouco, né? Pra gente que está acostumado a fazer pouco. Historicamente, o ataque do Broncos vem muito mal nos últimos 10 anos aí. Mas não seria tanto um tiroteio se a gente for parar para pensar na pontuação que só o ataque fez, né? Mas não deixa de ser aí também um pouco por conta da agressividade do adversário e da dificuldade das defesas aí em conseguir parar os ataques, beleza? A Ana também perguntou, que fez uma pergunta breve, mas muito pertinente, que é se o Moss está fora da temporada, nosso cornerback, que eu até mencionei na primeira resposta. Não, o Riley Moss não está fora da temporada, ele teve um MCL sprain, se eu não me engano, que é uma torção no joelho, e a expectativa é que ele volte, se não logo após a bye, no outro jogo, né? É mais ou menos isso que os médicos especialistas vêm falando. É muito positivo o fato do Broncos não ter colocado ele na Injured Reserve, né? Que é o lugar para onde geralmente o pessoal vai, que tem que perder no mínimo 4 semanas. E nesse ponto da temporada, se você vai para Injured Reserve, existe um risco grande de significar que você vai perder o restante da temporada. O Broncos optou por deixar o Moss no elenco, então provavelmente, na minha opinião, ele volta logo após a bye no nosso jogo contra o Colts. Vamos ver aí, tomara que ele volte logo. Se ele precisar de um joelho emprestado, eu empresto o meu para ele sem problema nenhum. Mais uma pergunta aqui, a gente tem do Fala Dourado. Ganhamos um jogo que nas temporadas passadas já estaríamos mortos no quarto. Na maneira que vencemos este e alguns outros jogos na temporada, já podemos cravar que este Broncos consegue encontrar maneiras de vencer jogos? Dourado, sim. Eu acho que esse, para mim, é a grande diferença do Broncos dessa temporada para o Broncos das últimas 4, 5 temporadas, principalmente da temporada passada, onde a gente chegou até flertar com playoffs, mas ficou no meio do caminho, né? Perdeu alguns jogos ali muito ganháveis e acabou decepcionando a torcida ali nessa época do ano, inclusive. Mas aí eu quero pontuar que isso aí é muito trabalho da comissão técnica mesmo. Porque além da gente estar conseguindo ganhar jogos complicados, a comissão técnica está conseguindo encontrar soluções para problemas difíceis. E o que eu quero dizer com isso? Hoje a gente entra em campo sabendo qual que é o ponto forte do adversário e o que a gente tem que anular desse adversário. Isso não acontecia com o Broncos há muito tempo. A gente tinha jogos aí contra o Raiders, vou dar um exemplo aqui, em que a gente sabia que o Max Crosby era a grande estrela, o grande ponto forte da defesa dos caras, e a gente chegava e não tinha um plano para o Max Crosby. O Max Crosby conseguia sair com 3 sacks e decidiu o jogo para o Raiders, decidiu vários jogos aí contra a gente teve uma streak muito ruim contra eles, várias derrotas seguidas aí, muito por conta do Max Crosby também. E aí, vou te dar exemplos dos 2 últimos jogos. Myles Garrett, nesse jogo de segunda-feira passada, e no jogo anterior, contra o Raiders, o próprio Max Crosby. A gente sabia que o pass rush aí, principalmente contra esses 2 caras, é o ponto forte das defesas, é o que geralmente balança um pouco o peso a favor deles, quando eles querem ganhar o jogo. E a gente trouxe planos de bloqueio muito específicos para ambos os adversários, né? Nesse jogo contra o Max Crosby, contra o Myles Garrett, desculpa, para ser mais com um exemplo mais recente na memória, né? A gente teve aí várias jogadas em que o Lucas Crew foi bloquear o Myles Garrett e o Garrett Bowles ficou atrás, sabendo que o Myles Garrett provavelmente ia passar pelo Lucas Crew, mas já pegava o Myles Garrett mais cansado e mais desequilibrado. Então aí isso dá uma vantagem a mais para o tackle conseguir parar aí o pass rusher. E isso deu muito certo. Você vê que o Myles Garrett praticamente não interferiu na partida. Ele teve um tackle for loss só, se eu não me engano.
teve alguma outra jogada que ele atrapalhou o Bo Nix, mas nada que fizesse a gente perder jardas, nem nada. Então, realmente, isso é um trabalho de coaching staff. Além disso, a gente pode pontuar várias coisas no ataque aí durante os jogos, em que a gente mostra repertório para contra-atacar estratégias que o adversário vem fazendo contra a gente. E é histórico aí, se a gente está vendo durante a temporada que o Broncos, historicamente, começa mal jogos, na maioria deles, no ataque, a gente demora um pouco para engrenar. Na defesa também, para ser sincero, já teve uns jogos aí que a defesa começou mal e aí do segundo quarto para frente a gente destruiu. E aí a gente vai ajustando durante o jogo e isso é o que ganha no futebol americano para mim. É o que faz você ganhar, é você saber se ajustar e ter uma estratégia melhor que o adversário. Claro que jogador bom ajuda, claro que ter uma estrela que faça aí 200 jardas, aí a gente pode citar o Jury, que nem estrela mas teve 230 jardas no jogo e o Cleveland conseguiu perder o jogo. Ajuda, mas não é tudo. Situational football, né, que é o futebol situacional, como a gente pode traduzir aí, é um negócio que importa muito na NFL e o Sean Payton é muito bom nisso. Então é muito legal a gente ver essa questão no Broncos bem acalorada. O New England Patriots teve muito isso, muito tempo com Tom Brady. O Steelers tem muito isso com Mike Tomlin. Você vê que times que jogam bem o futebol situacional tendem a vencer. E geralmente esses times são frutos de bons técnicos, e é isso que a gente tem hoje. A gente tem um baita técnico que é o Sean Payton. Então, sim, eu acho que hoje a gente consegue encontrar maneiras de vencer jogos. Eu acho que hoje é muito difícil ganhar do Denver Broncos, só em circunstâncias muito diferentes, aí como foi o jogo contra o Ravens. Muito difícil você ter exemplos nessa temporada onde a gente foi batido com facilidade aí depois da semana 3 ali que a gente começou a engrenar. Então, realmente eu acho que sim, a gente consegue encontrar maneiras de vencer jogos e vende caro quando a gente perde. A gente teve aí duas perguntas sobre o Sean Payton também, que são que é a questão primeiro do Fabrício aqui, mandando: a franquia cortou o antigo quarterback, gerando um gigantesco dead cap em 2024. Com isso, precisamos cortar alguns veteranos. Trocamos o Jerry Jeudy, pois não teria cap para isso, e ficamos com um elenco de jogadores mais jovens. Fizemos até então um bom draft e o quarterback calouro tem se performado bem, e muitos estão colocando na disputa de calor ofensivo. Defesa também está indo bem e as projeções de vagas estava colocando nossas projeções de vitórias na linha de vitórias de menos 5-5, ou seja, entre 5 e 6 jogos. Tudo isso caso a gente consiga uma vaga nos playoffs com 10 vitórias. Você considera que o Sean Payton seria um candidato forte a treinador do ano? E por que você acha que hoje o nome dele nem esteja sendo falado sobre esse prêmio? Fabrício, ele está sendo falado, tá? Hoje eu abri até a linha de bets aí para saber quem que são os principais candidatos a técnico do ano. E o Sean Payton hoje é o quarto. A cada dólar que você paga, cada real que você paga, volta 5 para você. Se a gente postasse hoje e o Sean Payton fosse treinador do ano. Então, não é. Eu acho que não é realmente. Ele não vem. Não é que ele não vem sendo falado, mas ele não é o favorito hoje. E eu acho que ele tem que ser colocado, sim, por todas essas razões que você mencionou. A gente tem que colocar o Sean Payton como candidato. Eu acho que se a gente chegar em 10 vitórias, 11 vitórias aí que seja, estou sonhando um pouco alto, mas dá para chegar, vocês sabem que dá. Ele vai ser mais falado do que ele é falado hoje, talvez chegando ali em segundo ou terceiro. O problema é que o favorito hoje é um claro favorito e é um cara que é muito querido pela mídia e pelos fãs da NFL no geral, né? Que é o Dan Campbell, do Lions. O Lions hoje talvez é o melhor time da NFL, vem jogando um futebol muito vistoso e legal nos três lados da bola, né? Mesmo tendo aí
um coordenador ofensivo, que é o Ben Johnson, que é muito hypado também, um cara que é muito celebrado, mas as qualidades do Dan Campbell como líder, até como figura pública, é um cara que fala muito bem na mídia, é um cara que sabe, que os jogadores adoram também, e o cara tendo esse sucesso que ele está tendo, se eu não me engano, o Detroit está 9-2 na liga hoje. Deixa eu só conferir, mas então, falando, eu acho que é muito difícil o Dan Campbell não ganhar. Tá 11-1, desculpe, falei 9-2, mas é 9-3 que tá o Packers, que vai jogar contra eles. Eles estão 11-1 na liga, 11 vitórias. Hoje, para você ter noção, tá pagando 1,2 pro Dan Campbell ser técnico do ano. 1,2 a cada R$1 que você aposta, ganha 20 centavos. Então, realmente, fica difícil falar, né? Para mim, ele é o claro favorito. Isso não tira em momento nenhum aí a, a brilhante temporada que o Sean Payton vem fazendo, é verdade. Mas para mim, vai ser o Dan Campbell, não tem muito o que falar. Isso se o Lions não cair absurdamente nessas últimas 4 semanas e alguma coisa pode virar. Mas já os outros dois que estão à frente do Sean Payton, eu acho que dá para tirar, que é o Kevin O'Connell do Vikings, que está 10-2 na temporada e também não tinha um elenco que inspirava tanta confiança no começo do ano. Eu acho que eles não tinham um elenco tão ruim quanto o do Broncos, quanto o pessoal falava que o Broncos tinha, aliás, refraseando. Mas tinha um elenco fraco que o pessoal achava que talvez não iria para os playoffs. E é um time que está ganhando jogos aí, a gente falou 10-2, então, querendo ou não, isso também ganha muita, muita força na liga. E tem o Mike Tomlin, né, que é um cara que está liderando uma AFC North com Ravens, Bengals e Browns, né? Tudo bem que o Browns não vem jogando tão bem, mas era um time respeitado que tinha ido para os playoffs no ano passado. Mas ele era cotado aí para talvez ser o time mais fraco da divisão com os Steelers, e o cara tá conseguindo reviver o Russell Wilson, né? Então, também não é absurdo ele estar ali no páreo com o Sean Payton. Hoje, para vocês terem noção, o Kevin O'Connell e o Mike Tomlin estão pagando 4, então eles estão um pouquinho à frente do Sean Payton aí, como favoritos ao prêmio de técnico do ano, e um pouquinho atrás do Sean Payton com mais 550, né, que seria 55, 5,50 para cada real apostado, tá o Jim Harbaugh, que também vem fazendo uma grande temporada nos Chargers. Resumindo para você, eu acho que sim, o Sean Payton tem que ser mais falado, mas se ele não ganhar não é nenhum absurdo, porque tem treinadores aí fazendo trabalhos fantásticos na liga hoje, e isso é justificável, mas eu torço para o Sean Payton ganhar também, porque como torcedor do Broncos é muito legal, ele vem fazendo aí a gente feliz de novo, né, depois de muitos anos. A gente tem uma pergunta do Renan que vem muito nesse sentido, né, Vitor? O quão impactante tem sido o trabalho que vem sendo realizado pelo nosso head coach e staff na reconstrução do Broncos? Você entende que a qualidade desse trabalho estava sendo subestimado pela liga até algumas semanas atrás? Sim e sim. Eu acho que é muito impactante, principalmente no desenvolvimento de jogadores. Free agency bem sucedida e draft muito bom esse ano. Fazia tempo que a gente não tinha um draft tão bom, com o Bo Nix na primeira rodada, com o Devon Vale lá embaixo, com o Aldrich Estime, que pelo jeito, pelo menos vai ser muito útil aí nos próximos anos, na quinta rodada. A gente teve aí o Chris Abrams Drain também. A gente tem o Troy Franklin na quarta rodada, que ainda está pegando jeito, mas tem um bom potencial, a gente enxerga potencial nele. Então eu acho que tanto o head coach quanto o staff, quanto o front office mesmo, fez um belo trabalho de reconstrução, considerando o cenário caótico que a gente tinha, que o Fabrício até falou na pergunta anterior, de dead cap gigantesco. Hoje o Broncos é o time que mais tem dead cap na liga, de sucateamento do nosso elenco. A gente perdeu o Justin Simmons, a gente perdeu o Jerry Jeudy, a gente perdeu várias peças aí nesse ano, e mesmo assim a gente está conseguindo trazer um movimento jovem muito legal para o elenco. E aí eu dou um exemplo que é o exemplo do Los Angeles Rams ano passado também, que aconteceu muito isso. Era um time que estava sem perspectiva, porque
vinha nesse pós-Super Bowl aí, nessa era pós-Super Bowl um tanto depressiva, e aí resolveu apostar no draft, e começou ano passado e continua nesse ano. Eles draftaram o Jared Verse esse ano, que é um baita de um edge. Ano passado eles draftaram o Puka Nacua na quinta rodada, draftaram o outro edge lá, que é o Michael Holt, se eu não me engano. Mas tem muito jogador bom lá. Eles tiveram, desses últimos drafts, eles tiraram 6 ou 7 titulares, então isso conta muito. E eu falei um pouco de free agents, a gente trouxe o Brandon Jones, por exemplo, que é um baita safety aí, tá fazendo uma grande temporada. A gente trouxe vários jogadores de linha defensiva, e o Malcolm Roach também, né? Que é um cara muito bom aí para profundidade na linha defensiva. O Zach Allen na temporada passada está sendo extremamente importante nessa temporada. A gente acreditou num corpo de linebackers que ninguém acreditava e que está se mostrando um grupo de linebackers muito eficiente, que é o Cody Barton e o Justin Strinad, quem diria, né? E sim, então eu acho que dá pra gente. Dá para mostrar que é impactante, né? E eu acho que ele estava sendo subestimado e está sendo subestimado até agora. Um pouco também porque o Sean Payton tem um pouco de birrinha de alguns da mídia, inclusive aqui do Brasil. Um pouco porque a gente foi muito tirado para M quando a gente draftou o Bo Nix na pick 12. Então, a partir do momento que a gente draftou um cara que ninguém acreditava, numa pique alta, todo mundo começou a desacreditar do Broncos automaticamente, porque, querendo ou não, o quarterback é a posição mais importante do jogo, e isso a gente está mostrando que estava todo mundo errado, eu incluso. Eu não gostei da pique do Bo Nix e tô queimando a língua semana após semana. E eu ainda acho que a gente é subestimado. Ainda acho que a mídia, talvez depois desse jogo de segunda não, mas eu ainda acho que a mídia trata o Broncos como um time pior do que de fato é. E isso, para mim, não me incomoda. Eu gosto de ser o underdog, mas incomoda alguns torcedores, sim. Eu acho que pode ser um fator de surpresa aí nessa pós-temporada, nesse fim de temporada. Ainda mais se a gente conseguir ganhar do Chargers, que tem um pouco mais de hype que a gente. Se a gente conseguir tirar uma vitória do Chiefs. Enfim, são várias vertentes aí que a gente pode trazer, né? Trazendo mais uma pergunta aqui, o Paulo Vioto, mandou o seguinte pra gente. Vitão, liste em ordem do mais fácil ao menos fácil os adversários da primeira rodada dos playoffs, considerando que os vencedores das divisões seriam Bills, Chiefs, Steelers e Texans. A gente, como wildcard, teria que sumariamente enfrentar um desses times, né? Trazendo a ordem desses 4 times hoje, Paulo, é exatamente essa ordem que se mostrou ao contrário, na minha opinião. É o Texans hoje, que vem numa maré muito ruim. Eles estão sofrendo para ganhar adversários fáceis, como eles sofreram muito para ganhar do Jacksonville nessa última semana, por exemplo, com o Mac Jones jogando a maioria do tempo. Para mim, a temporada deles aí, eles já meio que esperam que vai ser chegar nos playoffs por osmose mesmo, porque os outros adversários da divisão são muito fracos, mas eu acho que eles não esperam muito além disso mais, porque o time vem jogando mal. O Stroud caiu muito de um ano para o outro. Não estou dizendo que ele não vai ter uma carreira boa, mas esse ano ele vem mal. Aí eu trago os Steelers. Steelers, para mim, é um time perigoso para se enfrentar nos playoffs, mas que seria uma narrativa sensacional. Eu acho que é o time que eu queria mais enfrentar na liga no wildcard seria o Steelers, por conta da narrativa Russell Wilson, Denver Broncos. Essa defesa eu acho que iria com um sangue no olho diferente para enfrentar o Steelers com o Russell Wilson. A gente enfrentou o Steelers na semana 2 com o Justin Fields, né? Mas eu acho que seria muito legal e faria um barulho legal na liga também. Um jogo do Broncos que faria muito barulho. Mas é um time mais que hoje tá jogando mais direitinho que o Texans e tem uma defesa melhor que o Texans também. Eu acho que eles têm mais peças para conseguir neutralizar a gente. E eles têm peças no ataque que podem surpreender, mesmo a gente tendo uma baita defesa também. Aí eu trago o Chiefs, e aí é mero achismo, porque o Chiefs nos playoffs é complicado. A gente sabe, os caras são atuais bicampeões. Mas pelo que eles vêm jogando hoje, eu prefiro enfrentar eles do que os Bills. A gente viu até no jogo que a gente enfrentou eles. A gente conseguiu lidar com o Mahomes, a gente conseguiu subir no campo contra uma defesa do
uma defesa dos Chiefs que é muito, muito forte, né? Mas a gente conseguiu lidar bem com o jogo e perdendo um field goal bloqueado, né? Num detalhe bobo, mas que acabou decidindo o jogo. Então eu prefiro hoje o Chiefs do que o Bills, que para mim hoje é o melhor time da AFC atualmente, né? Um time que vem aí jogando muita bola. O Josh Allen para mim hoje é candidato favorito a MVP. Então eu acho que hoje eles, ainda mais que a gente teria que jogar em Buffalo lá no final, né? Seria o pior, mas tanto o Chiefs quanto o Bills seria muito difícil, né? Da gente jogar. Aí, vendo os outros adversários, o Ravens e o Chargers também, né? Que são os que estão acima da gente nos brackets. Eu acho o Ravens um pouco mais difícil por conta do Lamar. A gente teve dificuldade para conter o Lamar no jogo que a gente jogou. E aí, o adversário mais fácil, eu colocaria ali mais ou menos na faixa do Texas, o Chargers. Eu trouxe aí o cenário porque eu não sei qual que vão ser os confrontos, né? Sinceramente, eu não olhei lá se o Ravens consegue passar os Steelers ainda, mas eu acho que vai ser isso, cara. Não vai fugir muito disso. Então, em ordem de preferência, de acordo com os que estão nos playoffs hoje: Chargers, Texans, Steelers, Ravens. Eu prefiro enfrentar os Steelers do que o Ravens ainda no playoff. Por conta do Lamar Jackson, você tem um cara daquele calibre para jogar contra, é um pesadelo em qualquer instância. E aí, Chiefs e Bills. Para mim é isso. E por último, a gente tem uma pergunta do Dan GTR. Se não me engano, é o Danilo, grande membro do nosso canal lá, que sempre interage com a gente. Salve, Mile Hires! Muito bom ver Knicks The Fix não ser mais ignorado na liga. Pergunto, pensando em draft, quais prospectos na posição de Tyrene devemos ficar de olho? Fala sobre a opção factível de draft para nós. Abraços, Go Broncos. Cara, primeiro, eu vou te dar um puxão de orelha. Eu não quero pensar em draft ainda. Depois de tantos anos pensando em draft nessa época do ano, eu só quero pensar um pouco nas minhas chances de pós-temporada. Mas brincadeiras à parte. Cara, tem dois Tyrants muito bons aí, na minha opinião, nessa classe, que é o Colston Loveland, lá de Michigan, que já teve uma temporada boa ano passado, e é um cara que vem preparado para a NFL aí, com uma arma ofensiva mesmo. E Loveland ainda tem uma força nominal muito forte, né? Terra do Amor. E um segundo cara que, inclusive, no mock draft, na simulação do draft do Dane Brugler, do The Athletic, que é um cara que manja muito de NFL e é um dos caras que mais produz conteúdo para NFL, de draft para NFL nos Estados Unidos, ele traz como a pick do Broncos nesse próximo draft o Tyler Warren, o tight end de Penn State, que é um cara que ele descreve como um Troutman muito melhor, versão jumbo, né? Porque é um cara que sabe bloquear muito bem e também recebe passe, mas a principal função dele em campo é o bloqueio, mas ele tem aí sim uma boa qualidade para receber passe. Eu gosto dele também, é um cara completo, mais completo que o Loveland. O Loveland é um cara mais recebedor, mais arma, mas aí eu acho que não é muito a do Sean Payton. Eu acho que o Sean Payton, se for draftar um tight end para o Broncos, ele vai draftar um cara que seja meio um faz-tudo, né? Porque ele não é a gente já mostrou aí nisso no Greg Dulcich, né? Que foi inclusive cortado. Esse Tyrene puramente recebedor não é muito a do Sean Payton. Por isso, se eu fosse apostar em um Tyrene nas primeiras rodadas, aí eu apostaria no Tyler Warren em vez do Loveland. Mais ou menos por aí. Mas vamos pensar em playoff. Draft deixa para janeiro, fevereiro, ali a gente começa a ver tape de draft. Você vai ter a maior cobertura de draft aqui para o Broncos aqui no Mile High Brasil. Inclusive, os membros esse ano ganharam um guia de draft personalizado com possíveis escolhas do Broncos. Então fica ligado que ano que vem provavelmente a gente vai ter isso de novo, exclusivamente para os nossos membros. E é sempre muito legal lá. A gente tem a nossa live de draft, é bacana demais. E é isso, galera. O vídeo já é longo, mais de meia hora falando sozinho aqui. Mas quero agradecer a todo mundo, quem mandou mensagem, todo mundo que mandou perguntas. Logo, logo a gente está de volta aí para mais um Respondendo Perguntas. Semana que vem é o Thiago Portugal, quem vai estar de volta aqui.
E é isso, eu quero lembrar vocês também de nos seguirem nas nossas redes sociais, se inscrever aqui no YouTube, seguir no Instagram, no X, no famoso Twitter, curtir nossa página no Facebook, que ainda tem gente que usa. A Twitch, a gente transmite as nossas lives lá na Twitch. A gente tem no Spotify, no Threads e no Blue Sky também. E é isso, galera. Um bom resto de semana, uma boa bye week para todos e até a próxima.